Olá a todos, vamos começar mais um vídeo, né? E quero primeiramente agradecer a todos sejam bem-vindos aqui para todos nós participarmos desse estudo. O estudo dessa semana tem como título Evangelizar é explicar a Bíblia. É a lição 6. O texto básico é João 4:42. Inclusive, esse é o texto básico desse trimestre todinho, das 13 lições. O objetivo da lição é refletir que o conhecimento bíblico sobre o plano de salvação é fundamental para a evangelização. Então, o plano fundamental é conhecer a Bíblia, né? O estudo. O autor começa assim. Aliás, essa lição tem 4 tópicos, né? Se divide em 4 tópicos. A Bíblia citada nesse texto está em João 4:5. Jesus é a palavra de Deus. Segundo tópico. Terceiro tópico. O exemplo de Jesus em relação à Bíblia. Quarto tópico da evangelização. A Bíblia da evangelização. E para pensar e agir, o marco bíblico. Então, essa lição ela vai falar fundamentalmente sobre sobre Jesus, né? O autor começa assim: a salvação da alma não é uma invenção humana, ela tem uma história que se iniciou no próprio Deus, o qual providenciou também o seu registro. A Bíblia é o registro do propósito de Deus em salvar e anunciar o seu projeto. Qual o projeto? Jesus é o seu projeto maior, né? E está lá em João 3,16 que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele fala assim: é preciso estudar a Bíblia para compreender e crer naquilo que Deus está fazendo por nós. Então, o objetivo maior é que nós possamos compreender, estudar e não só estudar, mas também praticar aquilo que nós falamos, dizemos para as outras pessoas, né? Anunciamos o Evangelho. A verdade é que o Evangelho são boas novas de salvação. E Jesus ordenou o exame da Escritura, pois dela teríamos a vida eterna, que está em João 5:39. Aliás, quando estava na frente da Escola Bíblica Dominical, como diretor, nós fizemos as camisas que nós botamos, se lembra, né? Examinar a Escritura por ter nelas a vida eterna. Então, o apóstolo Paulo escreveu que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Olha a importância de nós estudarmos sempre a Bíblia, estar atento do que é a voz do Senhor. E somente ouvindo a voz do Senhor que nós podemos compreender. Ora, desde o início, Jesus, Deus, querendo se comunicar com os homens. Nós vamos ver isso lá no Jardim do Éden, quando ele buscou Adão e Eva. Nós vamos ver com Moisés e muitos outros que Deus tentou comunicar, né? O primeiro tópico diz assim: a Bíblia citada nesse texto. Olha, tem que conhecer a Bíblia. Nós sabemos quando Jesus foi levado ao deserto, foi tentado por Satanás, né? E ele citou a Bíblia e Satanás também. Foi tentando mas Jesus desbotou ele porque Jesus é autor da palavra, né? No período em que ocorreu essa conversa de Jesus com a mulher samaritana, havia o registro do Antigo Testamento, é claro que com reduzíssima quantidade de cópia. Nós sabemos dos pergaminhos, né? Das pedras também, e também dos relatos que as pessoas viveram, foram passando de oral, né? Da fala, através dos tempos, e dos patriarcas, das tribos, e chegou até nós, que agora nós temos a Bíblia impressa. E só foi concluído com a criação da imprensa, né? Por Gutenberg. E nós vamos ver aqui que foi um diálogo, né, muito bacana. Jesus e a mulher samaritana citaram o texto Histórias da Bíblia, dessa conversa evangelística. Foram necessários levar ao passado para eles entender o futuro, né? E o futuro estava ali, eles dois conversando. Sicar junto à herdade que Jacó tinha dado a José. A mulher já tinha referido a isso e Jesus bem conhecia. João cita esse texto dado histórico
que está registrado em Josué 24:32. Ó, a Bíblia explicando a própria Bíblia, né? Por isso que nós falamos, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E nós vamos ver aqui que o José, filho de Jacó, ele foi em busca dos seus irmãos, que conta das ovelhas, conforme a ordem do seu pai, registrado em Gênesis 37:14. Talvez para relembrar disso tenha recebido esta doação, né? E nós vamos ver o fato também dos judeus não se comunicarem com os samaritanos, que está em João 4:9. Um dos motivos dessa rivalidade está registrado em 2 Reis 17:24. E nós sabemos que aqui, quando houve uma rebeldia por parte de Israel, que estava sob o Império Babilônico, né? E houve uma confusão ali, trouxe um povo, uma leva de povo lá do lugar deles, e levaram também uma leva do lugar de Israel para lá, e houve uma mistura. E houve esse conflito, né, de costume, de tradição e muitas outras coisas. Mas eles, com o tempo, aprenderam também a adorar o nosso Deus, o Deus vivo. Mas também adoravam outros deuses. Por isso que eles não eram bem aceitos entre o povo de Israel, porque os israelitas e nós, cristãos, devemos adorar somente a Deus. E para isso ele enviou o seu filho. E nós vamos ver que no segundo tópico, Jesus é a palavra de Deus. Olha só, interessante. Jesus é a própria palavra de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos sua glória como a glória do Filho de Deus Pai. Verbo quer dizer fala, né? Jesus é encarnação da revelação de Deus ao homem. Não é reencarnação, é encarnação. Se tornou carne, né? A palavra se compreende em Cristo, anunciado no Antigo Testamento, confirmado pela sua vida, sua mensagem, seus atos registrados no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento fala exclusivamente, como o apóstolo fala, o autor e consumador da nossa fé, Jesus, né? E aqui João fala uma palavra grega, né, que é logos. João chega a dizer que Jesus é a própria palavra, logos, que está em João 1:1. Isso era entendido pelo gentio, alvo do texto de João como agente da criação, modo de comunicação de Deus com os homens. Por isso que eu já falei, né? Já diz que Jesus, Deus, sempre quis comunicar com o homem. Não é porque o homem estava perdido que ele não ia desprezar a sua criatura. Aliás, Jesus foi enviado justamente para isso, para resgatar o que se havia perdido. E ele fala aqui, né? Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como pode ser? Jesus estava todo tempo com ele, né? Deus ali, presente, o Verbo, a fala. Jesus sendo o centro de todas as coisas, inclusive das Escrituras, sendo o Evangelho a representação de Jesus o Salvador, é natural urgente que a evangelização, a apresentação das Escrituras e de Jesus seja umbilicalmente relacionada. Não há como se separar Jesus do Evangelho e do plano salvífico de Deus. Não há. Existe só um caminho. Ainda que muitos dizem que há várias religiões, nós respeitamos todas as religiões, deixamos claro aqui. Pela opinião de cada pessoa. Cada um crê naquilo que quer. Mas a Bíblia é enfática. Existe só um caminho. Existe só um Deus. Ninguém fala assim, vários deuses. Não. Há um só Deus. Um só Pai. Um só Espírito. O Evangelho é bem enfático nisso. No terceiro tópico, ele fala assim, o exemplo de Jesus em relação à Bíblia. Olha, a Bíblia é a palavra de Deus, né? E Jesus sendo a própria palavra de Deus. Jesus conhecia muito bem o Antigo Testamento e anunciou como cumprimento do texto de Isaías 51, de 1-3, que diz assim, o Espírito de Deus está sobre mim para evangelizar, né, e salvar. Então aquele cumprimento ali, quando ele fechou, está cumprido. Muitos não entenderam aquela fala dele, achando que ele era arrogante, dizendo, se colocando como Deus. Mas ele é Deus, não era. Ele é Deus.
continua e vai ser sempre Deus. E nós vamos ver várias escrituras, inclusive vamos dizer, o afrontamento que o Satanás teve com ele lá no deserto, inclusive citando Bíblia para Jesus, sendo que Jesus é o autor da Bíblia, autor da nossa fé, né? O apóstolo Paulo fala que Jesus Cristo é o autor da nossa fé. Então, o autor da própria palavra e Satanás querendo afrontar, mas Jesus derrotou ele com a própria palavra. Então, a Bíblia explica a própria Bíblia. Tem vários textos aqui, mas o fundamental não é nós estar falando aqui tudo que está aqui desse aqui, mesmo porque isso aqui é um vídeo, não tem como nós colocarmos tudo, só dando uma análise, né, da lição maravilhosa desse autor dessa revista, que é Nilson Gomes Godoy, né? Já temos falado várias vezes. O quarto tópico, a Bíblia da evangelização. Todo profissional, todo trabalhador, ele tem uma ferramenta. E nossa ferramenta, a ferramenta do cristão, é a Bíblia, a palavra de Deus. O próprio Jesus, escrito ali, né, falando da vida desse autor. Inclusive, toda obra-prima tem um autor. Nós sabemos disso. Quando uma pessoa faz um livro, é uma escultura, um negócio, tem um autor que fez aquilo ali. E o nosso autor é Jesus. E ele fala, nós usamos essa ferramenta, né, que é a palavra de Deus. Não é novidade para ninguém que até o diabo conhece a Escritura. Quem anuncia precisa manejar bem a palavra de Deus como obreiro aprovado. Isso aqui foi o apóstolo Paulo falando para Timóteo, que está lá registrado em 2ª carta de Timóteo 2,15. É fundamental que cada crente, cada cristão, saiba conhecer mais a palavra de Deus. Por isso, há sempre uma insistência. Por isso que eu gosto da escola bíblica dominical. Muitas pessoas não vão ter como fazer um seminário, mas a igreja dá oportunidade a todos os crentes ouvindo a palavra do pastor e também nós examinamos a Escritura através da lição da Escola Bíblica Dominical. Importante, você que nunca participou, que deve participar da sua igreja, qualquer que seja a denominação que fale a palavra de Deus como deve ser. Para ser salvo, a pessoa precisa crer e invocar Jesus, pois ouvir a palavra de Deus. Está falando, o crer pelo ouvir a palavra de Deus. Para se ouvir, naturalmente, é preciso que alguém pregue, né? E Paulo concluiu, a fé vem pelo ouvir e a palavra de Romanos 10, 14, 17. Tem vários textos, irmãos. Vários textos. A palavra é linda. Quem não crê na palavra, não crê em Deus. Não recebe o Messias. Porque a palavra é viva e eficaz. Mais penetrante do que espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes, ela cortava de um lado, cortava de outro. Não tem como a pessoa fugir da palavra de Deus. Os apóstolos, os primeiros apóstolos, eles sofreram muito para que essa palavra chegasse até nós. Paulo disse que havia entregado a eles exatamente o que havia recebido. Conforme as Escrituras, 1 Coríntios 15, 3, 6. Não vamos desperdiçar. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Vamos ler a palavra, vamos praticar a palavra. Como diz a própria palavra, tempo e fora de tempo, né? Aliás, o Augustinho, né? Ele fala essas coisas. Então, irmãos, já estamos chegando aqui e fala assim, os pastores receberam dos anjos a notícia do nascimento de Jesus. Vamos ver o que o Senhor fez, o Senhor nos fez saber. Vencendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Que é a boa notícia? A boa notícia para aqueles pastores, para aqueles que presenciaram o nascimento de Cristo, é a boa notícia. Hoje todos nós somos
agraciado com a mensagem salvífica de Jesus. E a nossa oportunidade é única. Não vai existir outra oportunidade como nós partimos daqui. Então é necessário que nós conheçamos a Bíblia. E se há algo que deve ser um marco em nosso programa evangelístico, é o ardor em ler e viver a palavra de Deus. Ler a Bíblia diariamente é uma dela imprescindível para a alma que quer crescer na fé e levar os outros ao conhecimento. Irmão, essas lições desse trimestre estão sendo fantásticas. E é pena que algumas igrejas tenham deixado de lado esse instrumento maravilhoso que é a escola bíblica dominical. Quem ama a escola, gosta da escola, promove a escola, deve sempre enfatizar isso. É fundamental que nós, porque a escola, meus irmãos, ela não fala só das lições, fala da Bíblia, a palavra de Deus. É o instrumento que nós usamos. São nós que fomos lá na rua, são nós que estamos diariamente no trabalho, falando, anunciando. Então, nós temos que conhecer esse instrumento maravilhoso que é a palavra de Deus. E há várias versões, é um mundo inesgotável, é uma fonte de água viva, é o norte para o crente. E porque eu conheço, você conhece, vamos guardar só para nós? Não, devemos evangelizar. Então, irmãos, finalizando esse estudo, espero que vocês tenham entendido. E, se Deus assim permitir, no próximo estudo, né? Se assim Deus permitir, obrigado por vocês terem acompanhado aqui. E vamos orar, né? Temos feito isso sempre, orando para que Deus abra o nosso entendimento para a Escritura e promova a fé que salva e ajuda a manuseá-la e transmiti-la com fidelidade. Senhor Deus, Pai querido, mais uma vez entramos na sua presença para te agradecer pela essa oportunidade. Talvez as oportunidades são únicas na nossa vida. Que esse vídeo chegue a todos e que todos venham a ter o conhecimento através da Escritura, da evangelização, o poder de Deus que transforma. Não há poder maior do que o poder de Deus. Por isso quero te agradecer, em nome de Jesus. Meus amigos e irmãos, até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.